Vamos falar dela, Nadine, Rainha Nadine, mãe de Neymar, é processada. Você sabia disso? A mãe do Neymar tá sendo processada pelo corretor imobiliário porque ela comprou a mansão e não pagou como chama? Corretagem. A corretagem pro corretor. O corretor ficou vendo nada. Ficou vendo nada. Como é que fala? Vendo Navios. Vendo navios. Ele isso, ficou com né? a mão abanando. Mas parece que a história não é só essa. E não é bem assim também. Não é bem assim. Ela pagou, mas pagou pra outra pessoa, pagou pra imobiliária, e a imobiliária talvez ou não repassou pra ele, ou ele tava negociando com ela também, mandando fotos, e ela acabou fechando com outra. Esse é o grande erro que as pessoas cometem. As pessoas acabam pesquisando imóveis com várias pessoas, escolhem um, fecha com um, mas os outros também participaram. E detalhe, Exatamente. 14 milhões o imóvel. Olha. Esse é o Pra preço do você imóvel. ver, Só micharia. 14 É milhões. micharia. Eu vi o processo. Então vai, começa. Eu li. Então vai, a Fernanda Xereta do Eu processo. sempre falo que tudo que começa mal, termina mal, né, Pois Fernanda? é. O que aconteceu? Ela parece que conhecia esse corretor, que toda vez que ela ia ao Rio de Janeiro, ele era o motorista dela e ele trabalha como um corretor independente. Ele sabia do interesse da Nadine em adquirir imóvel no Rio de Janeiro e mandou algumas opções de casa e levou ela para conhecer os imóveis. E ele manda mensagem pro dono da imobiliária, onde essa casa estava anunciada, dizendo, olha, eu tenho um cliente interessado, mas ele não fala qual cliente. Tá, mas ele trabalhou. Exato. Ele trabalhou. Pra todos os efeitos. Ele trabalhou. Só que aí ela informa ele do seguinte: olha, o meu ex-esposo, o pai do Neymar, está tocando isso direto com a imobiliária. Ela fala pra ele. E aí ele questiona a imobiliária. Só que a imobiliária vem e fala o seguinte: só que em nenhum momento você falou pra mim que era a Nadine. Você não falou quem era o seu cliente. E eu fiz a venda. Mas um detalhe, mas ela pediu sigilo, não foi? Ela pediu sigilo pro corretor. Bom, mas daí também pedir... Não, mas é por isso que ele não falou. Aí está a confusão. Ele era um corretor autônomo, certo? E a imobiliária foi e vendeu. Porque o pai o Neymar pai estava negociando diretamente com a imobiliária. Mas eu penso o seguinte, se ele é um corretor de imóveis, tudo é... Cadê o contrato de prestação de serviços? É porque ele era autônomo. Mas ele acabou não fazendo Mesmo com ele, assim, né? Ele acabou... mesmo assim, o corretor ele tem a obrigação de ter um contrato de prestação de serviços, né? Se quem vai pagar a corretagem é o vendedor, o comprador, porque quem tem que pagar a corretagem é quem contrata o corretor de Então, imóveis. mas eu acho que a venda não foi efetivada com ele como corredor. Exatamente. E sim com Foi uma com outra uma corretora. Que Então ele aconteceu? entrou de gaiato no navio. Por quê? Ele, na verdade, tinha que ter recebido Que parte foi- dessa... Na defesa, a Nadine diz exatamente isso. Olha, na verdade, ele era um conhecido, já tinha sido motorista da família e Isso. falou que tinha alguns imóveis. Ele, em paralelo, junta alguns prints com a imobiliária dizendo, olha, quanto você paga de comissão? Foi o que ele faz. E ele A tinha Cresce. Ele tinha Cresce. Ele A tinha- imobiliária fez a venda, pagou a corretagem do corretor da imobiliária dela. Sim. E não pagou pra ele. O processo não podia ser contra ela. Se tivesse alguma ação judicial, eu acho que teria que ser contra a imobiliária, Porque né, ela Afonso? pagou. De Pode qualquer ser. forma, Sim, ela pagou. sim, ela pagou o valor. Né, eu acho que tava, por exemplo, passeando ali na Barra da Tijuca, tal, viu uma casa, vende-se. Tirou uma foto, mandou pra ela, mas isso não é um serviço... Pode ser que não. Pode ser que seja Mas alguma se coisa nesse ele sentido. intermediou, levou, parece que fazer visita, mostrou a casa. Mostrou a casa. Deixa eu ler a matéria, É. porque na matéria tá completo aqui, a gente acaba... Sim. Nadine Gonçalves, a mãe do Neymar, ela foi processada após comprar uma mansão de 13 milhões localizada no Parque Palace, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. De acordo com a Fábio Oliveira, o processo foi movido em março desse ano com um corretor que também cobra a imobiliária. Então ele não cobra só a Nadine, ele cobra a imobiliária, sim. que anunciava a mansão por 14 milhões. Segundo o corretor, ele foi responsável por mostrar o imóvel pra Nadine. Gente, mostrou o imóvel dele. Exato. Desculpa. E tem Cresce. Mostrou e, inclusive, se dispôs a ir buscá-lo no aeroporto. Algum tempo depois, o pai do Neymar procurou pessoalmente o primo e Vaz Empreendimentos Imobiliários para fechar o negócio. Pô, tá claro aqui pra mim. No processo, o autor da ação ainda afirma que se considera um dos responsáveis pela concretização do negócio e, portanto, teria direito a receber 6% do valor. Eu acho que tá certinho. A defesa que ocorre aqui fala: os advogados da mãe do craque alegam que o corretor enviava as fotos pra Nadine das mansões sem qualquer vínculo. Ah, tá, ele brincava disso. Então. Era o hobby dele.
Afonso, foi o que eu disse. Tudo que começa mal, termina mal, Onde exato. está o contrato de prestação de serviços? Mas é que tá. Acerca da porcentagem, de tudo isso. Mas sabe o que eu acho? Isso é um erro da forma que no Exato. Brasil se aplica. Exatamente. Porque no Brasil, por exemplo, eu já vi vários imóveis. De fato, quando o corretor começa a me mostrar alguma coisa, eu nunca assinei nada. E eu acho que é muito parecido com isso. Aí, no final, a gente acaba fechando quando se concretiza a venda. Mas só que no curso disso, muitas pessoas passam a perna no corretor. Exatamente. Quantas pessoas não compram Muito, direto do muito, proprietário? exato. O brasileiro ele dá o jeitinho dele. Nos Estados Unidos, eu acho muito legal, porque lá é diferente. Todos os imóveis que existem estão num site do estado. Eu não sei exatamente certo como é isso, mas do estado. E para você comprar ou vender, tem que ter um corretor do comprador e um corretor do vendedor. São dois. Então a coisa não se concretiza se não tiver esse negócio. No Brasil, não. É uma bagunça. Se tem o corretor, faz. Se não tem, também vende. E nesse caso aqui tinha esse cara, a corretora que o pai do Neymar acabou comprando porque a casa ela conhecia antes e depois é que ele foi comprar. Exato. Então, esse cara tem direito. Eu acho que tem que analisar se o corretor foi o responsável útil do negócio. Foi. Se ele foi o responsável útil do negócio, ele tem direito. Se não foi, não tem. No processo é claro. Né? Ele mostra a casa pra Nadine. E foi o primeiro, né? A Nadine diz que ela não sabia, mas parece que o Neymar pai já estava negociando diretamente com a imobiliária. Mas a imobiliária tinha ciência que ele estava mostrando essa casa. Porque ele mostra as trocas de prints dos processos. Então, assim, a imobiliária pede a exclusão da Nadine do polo passivo, eu acho correto, porque ela pagou. Sim. Quem agiu de má fé aí, eu acho que foi a imobiliária. Porque a imobiliária sabia que ele estava mostrando a casa. Não sei. Eu Não acho sei. que no processo, pelo menos, mostra, assim. É meio doido. A única questão é o seguinte, ele não falou quem era o cliente. Então, e aí vem o pai do Neymar, através da empresa, faz a compra. Então, assim, na verdade, eu acho que não houve má fé, talvez. Houve, na verdade, um um desencontro. Eu acho que o que aconteceu foi que a compra foi realizada direto com a imobiliária, né? Sim. Foi. Ele chegou, quero comprar essa casa, porque já viu, tudo. O Quem mostrou foi o coitadinho lá atrás. E como Exato. ela pediu sigilo do negócio jurídico, ela pediu sigilo, falar que não era mãe do Neymar e tal, a imobiliária não ficou sabendo que era ela. Mas Exato. fato é, gente, o corretor autônomo havia enviado diversas mensagens para a imobiliária, que isso está no processo que eu verifiquei, dizendo, estou mostrando essa casa, eu tenho um cliente interessado, Então, qual o valor da porcentagem. Se ele leva a própria cliente até a casa, então ele teve a chave, ele teve acesso, ele foi a primeira pessoa. Mostra as se ele conversas tem dele no Rio de Janeiro, falando, você chegou? Ok, já estou aqui te esperando. Foi buscar. Exato. Tá no Agora, processo colocar as duas partes nesse polo, eu acho que ele fez certo também. Porque Tá certo. se ela pagou... Alguém tem que pagar pro cara. Alguém tem que pagar pro cara. Ela não vai pagar duas vezes. Alguém vai pagar. Uma coisa é ainda fato. que seja a própria corretora. Se ele foi o responsável pelo negócio, ele tem que receber. Se Mas não foi, integral não tem. ou recebe metade? Eu acho que aí vai entrar metade, viu? Então, Eu tô aí achando que que vai faltou. concorrer, eu não Mas sei eu como é que acho funciona errado. isso. Eu Aí acho que faltou um contrato, né? Faltou. Aí que faltou o contrato. Mas aí Porque que hoje em dia tinha as que pessoas... mudar, assim, tinha que ter o contrato sempre quando começa a prestação de serviço. Sim, hoje as pessoas fazem muito negócio no fio do bigode, na confiança. Desde Hoje não sempre, pode. né, gente? Desde sempre. No Brasil é assim. E ninguém Tirando tá- a Fernanda, que até pra namorar faz contrato. Opa! Certíssima. Gente, mas Nadine, você só se arruma encrenca, né? Era o namorado, agora a casa. Ô, Coitado, mas Nadine. posso falar, ela não teve culpa, viu, Afonso? Você acha Pelo que que eu não? olhei no processo, não, ela não teve. Porque quando ela viu, o Neymar pai já estava em negociação com a imobiliária. mas Aí ela avisa podia ele. ter lembrado, falado assim, olha, teve um que me levou lá uma vez. Não, ela não conhecia que me a casa. buscou. Ah, sim. Não, tá, não, Fernanda. que ele levou. Você viu que eles bloquearam, né, o autor do processo, o corretor do WhatsApp, Depois bloquearam ele de tudo. bloquearam Lógico, ele. não querem o cara cobrando 300 mil, porque 611 mil foi a comissão. Então, na verdade, Exato. 611 mil de comissão, metade é dele no mínimo. Pra mim, eu acho que tem que ser metade. Eu acho que a corretora que vendeu... acho, é uma parceria, Ok, é uma parceria. metade. Quando as vendas são feitas por parceria, que eu acho que é o caso, É o caso. ele apresentou, comprou com a outra... Eu acho que ele foi tirado dessa jogada. Eu acho que ele tinha que ganhar os 6%. Você acha? Integral, Eu acho você que ele acha? dividir. Eu acho, porque assim, se ele mostrou e tudo, foi a própria mãe lá do Neymar Mas aí que ninguém- foi depois e Então. fechou mesmo com a imobiliária. Mas Ela tava vendo com ele. Aí ele não teve culpa de não prestar o próprio serviço. Foi ela que no meio desse caminho pensa, a saiu e imobiliária procurou e falou, também poxa, não deixa eu resolver sabia aqui. quem Será? era o cliente. Ninguém tem culpa. a gente tem que pensar Ou também tem. que o serviço de corretagem não é só
não é só mostrar o imóvel. Não. Tem todo um Exatamente, a processo. assessoria por trás. Mas será que Documentação, ela pediu contrato. isso pra ele? Não, ela É não isso? pede. Então, não então. tem isso nos prints É da conversa. isso, Ela não então. pede. É meio de prova, a gente tem que ver tem as provas aí do processo. Eu prova- torço pra que ele ganhe o dinheiro dele. Eu também, o Eu 6%. também. O 6%. Trabalhou. Ele mostrou. Eu acho ele justo mostrou. ali 50%. Era uma parceria, 50%, porque também teve um outro Também. corretor da imobiliária que trabalhou. Se ele demonstrar tudo isso, eu acho que nada mais justo, né? Eu acho. Só acho que a conta não tem que sobrar pra nadinha. É, mas sempre que Sim, tem porque ela já Neymar, pagou. Ela pagou. É, mas ela também tá se fazendo de morta aqui, viu? Neymar no meio disso tudo é notícia não certa, né? É a mãe do É a mãe- Neymar. É a mãe do Neymar. Não, mas ela olha, Neymar, pode. Mas eu vou tem- dizer...